Atos capítulo 4, versículos 32 em diante. Da multidão dos que creram era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles. Porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a cada um à medida que alguém tinha necessidade. Irmãos, um olhar sobre o texto. Permaneça, por gentileza, olhando para este texto. Vamos perceber rapidamente alguns contrastes neste texto. Veja, por exemplo, no versículo 32, a palavra multidão, da multidão dos que creram. Veja o contraste entre a palavra multidão e a palavra multidão, muitos. Exclusivo. Notem o contraste disso. Primeiro, multidão, infinidade. E depois, restrição, foco. Veja, por favor, duas outras coisas que são também contrastes. Versículo 34 usa a palavra nenhum necessitado. Nenhum necessitado. E, ao mesmo tempo, dentro da palavra, dentro do versículo 34, tem a expressão os que possuíam terras e casas. Note de novo um contraste aqui. Muita gente, não sei se muita gente, os que, diz o texto, propriedades e casas. Veja o contraste com a palavra necessitado. E ainda na palavra 35, quando o texto diz que depositavam aos pés dos apóstolos e se distribuía os bens ou as condições, as verbas, há novamente a expressão necessidade, alguém que tinha necessidade. Então nós temos duas situações aqui. Note ainda no versículo 33, uma outra ideia muito própria aqui da palavra. Aqui são 4 palavras em conjunto, que não são contrastes, mas são palavras fortalecidas, são palavras que dão ideia de uma ação muito intensa. Versículo 33, com grande poder. Ainda no versículo 33, davam testemunho. Ainda no versículo 33, a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E ainda no versículo 33, abundante graça. Isso numa época de muita adversidade. Então nós temos um outro contraste, o contraste de dentro do texto para fora do texto. Eles tinham essa forma de viver diante de um tempo que parecia querer abafar essa forma de viver. Então esse é um texto extremamente curioso, Atos 4, 32 a 37, porque esse texto vai falar, pelo menos é a minha ideia, expor nessa manhã, em alguns minutos, não muitos minutos nessa manhã, mas eu gostaria de expor o tema como vivia a multidão dos que creram. Como essa multidão vivia. Tem importância saber como vivia a multidão dos que creram? Bom, eu quero falar sobre 3 ideias da multidão dos que creram. 3 ideias de como eles viviam. A primeira ideia é a ideia da unidade. Eu quero falar um pouco sobre o que é a união que está aqui no texto. A segunda ideia é sobre a palavra comunhão, comunidade. Eu gostaria de falar também sobre a expressão que está aqui, o conceito de ter a vida em comum.
E em terceiro lugar, eu gostaria de falar sobre o testemunho, de acordo com o que o texto mostra, o testemunho. Mas ao olhar para esse texto, eu preciso reconhecer as dificuldades. Ele se parece muito com um texto utópico demais. Ele se parece, ao olhar para esse texto e imaginar o que está escrito nele, a primeira ideia que a gente tem é: não dá para viver assim. Sinceramente, como que seria viver com um coração e com uma alma, não é? Sinceramente, como seria viver com as nossas vidas em comum? E ainda mais sinceramente, como seria viver como cristãos proclamadores, viver como verdadeiras tribunas abertas? E, providencialmente, eu li um texto de Mateus 19, que é o momento em que Jesus ouve uma pessoa falar: mestre, que faço? Posso fazer alguma coisa boa para receber a vida eterna? E era o jovem rico. E o Senhor Jesus disse: oh, sim, claro, obedece aos mandamentos. Quais? Ele perguntou. E Jesus lista 5. Não mata, não rouba, não tal, vai fazendo essas coisas. E aí ele, na metade dos 10 mandamentos, ele já para e diz: eu já faço isso, chefe. Eu já faço isso. E então Jesus diz: ok, então só te falta uma coisa ainda. Se você já faz tudo isso, então te falta muito pouco. Está fácil entrar no reino dos céus. Como você faz as coisas bem? Puxa. Ok, já que você já faz tudo isso, agora eu só te falo uma coisa a mais. E então, para quem faz tudo o que você faz, imagine que o que eu te falar agora será uma coisa difícil. Será fácil. Eu só te falo agora então que você venda os teus bens, dê aos pobres e me siga. Já que você é essa pessoa que faz as coisas certas. E então isso ele não faz. Isso não. Mas como é que a gente explica essa passagem, né? Reverendo, o que o senhor quer? O senhor quer que a gente também venda nossas propriedades, distribua nossas propriedades, as escrituras, as casas, os apartamentos, os carros que estão no nosso nome? O senhor quer que nós demos isso aos pobres para nos identificar como, então, pessoas que seguem a Jesus? Sinceramente não quero, porque vocês não conseguiriam fazer isso. Você não consegue fazer isso. Sinceramente, as Escrituras são para serem vividas, as Escrituras são para serem compreendidas na nossa vida, não são para serem lidas e pensadas como se fosse uma história longe da gente, uma história hipotética. As Escrituras são para o que é a nossa vida. E sinceramente, já usei 6 vezes essa expressão, porque é minha intenção ser muito sincero ao trabalhar com esse texto. Você não conseguiria. Se eu perguntasse aqui hoje, nessa manhã, para todos nós, meus irmãos, entreguemos nossas escrituras dos nossos bens, das nossas condições para as pessoas que nós sabemos que precisam, e então seguiremos em diante, possivelmente nenhum de nós colocaria a escritura da nossa casa, o documento do nosso carro. Por isso eu nem vou pedir nada, porque seria impossível para você. Seria impossível para nós. Esse é o ponto. Poderia acabar o sermão aqui? Poderia não precisar falar mais nada. É assim que é a coisa. É assim que é o coração do homem. É assim que é. E então quando Jesus fala isso ao jovem, e quando ele obviamente não quer entregar nenhuma das suas escrituras e quer seguir a sua vida, Jesus diz:
vejo dificuldades para algumas pessoas, vejo realmente dificuldades. E os discípulos ouvem essa maneira chocante de Jesus trabalhar com os recursos, né? Mas Jesus não está trabalhando só com os recursos. Jesus está trabalhando aqui sobre, entre outras coisas, unidade com Ele. É o hino que a gente canta. Com Cristo unido na morte da cruz, eu vejo lá um reino de luz. Irmãos, é tão bonito cantar, tão maravilhoso cantar a nossa união com Cristo. Mas, sinceramente, é muito difícil viver unido com o nosso próximo. Então, Jesus não está falando só de dinheiro. Jesus está falando com o jovem rico sobre unidade entre o jovem rico e ele. Jesus não está falando só dos bens do jovem rico. Jesus está falando do quanto as coisas que o jovem rico tem. Veja, é o jovem rico. É jovem de muitas propriedades. O quanto das propriedades do jovem rico poderiam ser comuns. O quanto? O jovem rico disse o quanto? Nada. Então Jesus não está falando só das cifras do jovem rico. Jesus está falando de comunhão, de coisas comuns. Mas não só de união e comunhão. Parece-me que Jesus está querendo falar de outra coisa também com o jovem rico, acerca da vida eterna, acerca do testemunho da vida sobre a morte. São tantas coisas que Jesus quis ensinar àquele rapaz, e aquele rapaz trocou tudo, pelo que ele considerava a coisa mais importante da sua vida. Então eu leio no começo do nosso culto de adoração aquele texto para dizer aquilo que Jesus disse aos seus discípulos quando eles falaram: mestre, sabe, se é assim, então quem vai ser salvo aqui? Se é assim que funciona, se a questão é essa, quem vai ser salvo aqui? É uma pergunta, não é uma pergunta de retórica só. É uma pergunta que tem a ver com destinos eternos. Você já parou para se perguntar? Quem pode ser salvo entre nós? Pois os discípulos perguntaram entre eles, os apóstolos, o colégio apostólico, meus irmãos, o colégio apostólico. Não da multidão dos apóstolos, como existe hoje, uma heresia tremenda, da multidão dos crentes, dos que creram. Era um o coração, diz o texto aqui. E lá naquele momento, do grupo estrito de apóstolos, de gente chamada de um de cá, o outro de lá, vem e segue-me, vem e segue-me, vem e segue-me, vem e segue-me. Estão todos ali com o Senhor Jesus Cristo. Quando estão caminhando com Ele, chega o jovem rico, tem esse diálogo, Jesus diz o que tinha que dizer, como eu já falei. Um dos apóstolos fala: Senhor, se é assim, como foi com o jovem rico, quem de nós vai ser salvo aqui? E aí Jesus dá uma das respostas mais profundas para a reflexão da nossa vida nessa manhã. O que é impossível aos homens é possível para Deus. Porque se o jovem rico entregasse os seus bens, se o jovem rico tivesse aquele ato de bondade, ele seria um cumpridor, então, da lei, vamos dizer assim. Ele seria alguém que executaria as instruções do Antigo Testamento com um plus ainda, de uma espécie de bondade, não é? Só que Jesus pede a ele o impossível. Ele não tem essa bondade no coração. Ele não tem essa condição de dar. Ele não tem. Então a pergunta de Jesus, o desafio de Jesus, é o desafio da divindade para a humanidade. É o desafio de quem é dono de tudo, absolutamente tudo, o Criador dos céus e da terra, o doador da vida e aquele que deu a condição do jovem ter as coisas que tinha.
Mas quando Jesus o desafia, uma coisa só lhe falta, ele diz, essa já é minha. Isso o Senhor já deu. Agora é meu, não é mais do Senhor, é meu. E por ser meu, eu não dou. E então Jesus ouve ele dar essa resposta. Há provavelmente um silêncio fúnebre nesse momento. Esse homem vira as costas e segue, diz a palavra de Deus, triste. Como permanecem sempre todos os que fazem as opções por um caminho avesso ao do Senhor, sempre terminam tristes, sempre terminam abatidos, sempre terminam cabisbaixos, sempre terminam com a sensação que está fazendo alguma coisa que não agrada ao Senhor. Ok? Isso é o contexto do que Jesus disse sobre o que é impossível aos homens e o que é possível a Deus. Mas aí o tempo passa, obviamente, Jesus morre, ressuscita, ascende aos céus, os discípulos permanecem, aqueles discípulos permanecem, pregando o Evangelho, testemunhando, sendo perseguidos, vem todo o contexto de Atos dos Apóstolos e nós chegamos a este momento. E neste momento, a Bíblia diz que da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Meus irmãos, como vivia então a igreja, como vivia a multidão dos que creram? O texto parece nos mostrar isso, essa maneira de viver unidos. E a pressuposição básica do termo unido, vem de uma ideia de um acordo. E como é esse acordo? Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Era uma espécie de unidade entre sentimentos e ações. Sentimentos, entendimentos e propósitos. Parece que o texto nos mostra que o começo da igreja nasceu com uma ideia de um pacto, de uma combinação, de um acerto entre eles. Parece que a igreja inicial começou com a ideia de um ajuste, de um arranjo, de uma aliança entre eles. Na multidão dos que creram, o coração era como se fosse um só, diz uma das versões mais antigas. Como se o coração fosse um só. O coração e a alma, unidos num propósito maior, uma espécie de contrato não escrito. Como era o coração da igreja inicial, era como se eles tivessem feito um convênio entre eles. É como se eles tivessem estabelecido um concerto. Todos tocarão em sol e apresentaremos uma obra, um concerto, apresentaremos um resultado conjunto. É como se eles tivessem se ligado uns aos outros, como se eles tivessem chegado então a uma ideia de sociedade. Como se eles tivessem então chegado à ideia de serem unidos. São palavras que norteiam o pensamento, um coração e uma alma. Então, a primeira coisa para a gente refletir sobre esse texto da igreja primitiva, de onde nós aprendemos coisas maravilhosas, é nessa virtude chamada união. Mas o que é a união dos tempos bíblicos e o que é a união dos tempos modernos, não é? Será que numa igreja como a nossa, nós conseguiríamos idealizar união entre nós? Fique tranquilo, eu já respondo. Não. Não. Irmãos, sejamos sinceros, eu estou sendo muito sincero nessa manhã com os meus irmãos, com as minhas irmãs. Muito mesmo, à luz do texto. A resposta é não. A resposta é jamais.
E é aqui que entra, ou Deus faz isso, ou não há união entre nós. E deixa eu lhe dizer, numa linha muito próxima do texto, não é sempre que a gente vê Deus fazer isso. E eu temo o acostumar-se, o não orar por isso, o não buscar, o não sofrer a causa, a angústia, a tristeza de viver à margem de uma das maneiras mais maravilhosas de se viver, unidos. À luz do texto, parece ser impossível viver unido. Olhando para mim e olhando para você, olhando para você e olhando para mim, pensando no seu irmão que está sentado do seu lado, é impossível. A não ser que a gente relativize esse negócio de união. A não ser que a gente diminua. Mas essas palavras aqui, as palavras relacionadas à união, como por exemplo, um acordo, um tratado com o meu irmão que está do lado, um pacto com a minha esposa, com a minha namorada, com os meus colegas, uma combinação, um acerto, uma ideia de uma somente e um só coração, conosco, uns com os outros, um entendimento. Irmãos, muito difícil. Eu poderia falar, meus irmãos, somos todos um, porque um só batismo, uma só fé, um só amor. Vira para o seu irmão do lado e diga, eu e você somos um, dá um abraço. Irmãos, eu poderia falar muitas coisas que você poderia olhar para o seu irmão do lado, eu sou um com ele, mas o pastor está dizendo que é um, vai cá, dá um abraço, e nós fingiríamos um tipo de unidade. Eu não quero isso não. Eu acho feio quando se faz isso. Quero pensar à luz do texto, nas dificuldades que temos, reais, meus queridos irmãos, para sermos unidos uns com os outros, em mente e em coração, e expor aqui a nossa fragilidade, a nossa dificuldade, a dureza do nosso coração, a nossa pecaminosidade, a maldade que temos, o quanto detestamos estar com as pessoas e muitas vezes com o próprio Deus. A igreja primitiva viveu essas experiências porque Deus fez isso nela. A igreja primitiva viveu a experiência do ajuste, da aliança, da coalizão, do contrato, do consenso, de estarem ligados uns aos outros, de viver a experiência da sociedade, porque na sua graça, Deus quis fazer isso nela. E eu não sei, sinceramente, se na graça de Deus está contemplado o privilégio de vivermos esse tipo de união ainda. Irmãos, é só a partir de uma realidade dura que a gente consegue conceber o estado para então rogar ao Senhor, se assim quisermos, né? Rogar ao Senhor por alguma coisa nova entre nós, ou permanecermos como talvez o jovem rico, que não poderia mesmo por si mesmo entregar os seus recursos. Jesus pediu o impossível para ele. Assim como talvez é o impossível para nós sermos unidos. Ai, meu Deus, como precisamos desse Deus. Ai, meu Senhor, como precisamos dele para que acordos sejam selados, firmados, para que planejamentos sejam unificados, como precisamos dele. Mas talvez a pergunta seria, mas nós queremos? Nós queremos isso? Então esse primeiro ponto aqui do texto é uma coisa para eu e você refletirmos. Se quisermos pensar em um coração, em uma mente, talvez tenhamos a dizer, Senhor, faça isso por nós. Porque talvez seja impossível para mim. Entre eu e meu irmão, talvez seja mais fácil
o desacordo, a não sociedade, a desunião, o dissenso, o distrato, o desarranjo, o desajuste, o desentendimento, o desacerto, e por aí vai. Porque isso é o que isso é o que nós temos de mais condição de fazer. Essa é a nossa condição primeira. Nós estamos mais para essas coisas do que para esse plano da unidade. Irmãos, o jovem rico foi na contramão do Senhor Jesus. Pense com cuidado nisso. Não ande na contramão do Senhor Jesus. A multidão dos que creram tinha um coração e uma mente. E ela era a igreja, que ensinou a igreja como ser igreja. Se eu e você em algum momento nos percebermos em desacordos, em distratos, em separações, pensemos. Já houve quem viveu assim. E vocês sabem como é que Jesus tratou isso. Agora deixa eu pontuar a outra ideia, porque essa é uma ideia de união. Deixa eu pontuar a ideia de comunhão, de comum. E a palavra comum é tão interessante, a palavra comunhão, ela está aqui no versículo 33, no finalzinho do 32, na verdade. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía, tudo porém lhes era comum. A palavra comum, ela dá origem a muitas outras palavras. Ela dá origem, inclusive, porque ela vem de uma expressão koinonia, primeiro, no grego, né? Mas quando ela vem para o latim, é de quando nós temos as derivações da palavra comum. E ela vem de um termo chamado munus. Munus, comunis. E esse termo munus, na verdade, no latim é tarefa, encargo, obrigação. Então, a ideia de comum, munus, são atividades responsáveis. Ela traz essa ideia de emprego. E é dessa palavra comum, ou munus, que surgem palavras muito conhecidas no nosso vernáculo, como a palavra, por exemplo, município. Vem de munus, município, aonde todos estão, de alguma maneira, em comum, com algo em comum, suas leis em comum, seus privilégios em comum, suas responsabilidades em comum. Além da ideia comum ou munus, nós temos ainda a ideia de remuneração. Uma ideia de pagamento, uma ideia de recompensa, uma ideia de troco, uma ideia de justiça. Irmãos, a palavra comum nos coloca no sentido social como o nosso próximo. Por exemplo, São Paulo é sua e é minha. O Brasil é o seu país, mas é meu também. Bom, se o Brasil é o nosso país, se São Paulo é a nossa cidade, se Santo Amaro, a Igreja Presbiteriana de Santo Amaro, é a sua igreja, e é minha também. Porque é que, se tudo é nosso, quando vai para dentro da nossa casa, aí já nada mais é de ninguém. Lá não. Então tem alguma coisa estranha nessa ideia do munus, do comum. É comum até certo ponto. Em outras palavras, é comum enquanto eu não perco nada. É comum enquanto alguma coisa pode me beneficiar. Mas quando envolve alguma coisa que seja uma ação minha, uma resposta minha, aí eu já penso, dá para essa parte não ser tão comum? Mas vamos manter as ruas em comum? Vamos manter os parques em comum? Mas se você me pedir uma carona para eu te dar de carro, eu já penso, mas o carro é meu.
E a gasolina está 3,40. Então já a gasolina não é comum, o carro não é comum, o imposto não é comum. Você percebe? Parece que o texto quer tratar de uma situação, o que realmente é nosso, à luz do texto bíblico. De acordo com a ideia comum, em última instância, nada é nosso, ou nada é meu. Tudo é daquele que fez, daquele que nos deu para administrar. E há uma grande diferença entre ter a posse e administrar. Há uma grande diferença entre eu ser dono e eu ser mordomo. Então, a impressão que eu tenho, olhando aqui para o texto, é que a ideia comum aqui, para estes homens da igreja inicial, foi assim: olha, isso aqui o Senhor deu, eu tenho mais do que eu preciso viver, tem gente que está precisando nesse momento, quero fazer uma coisa, quero tornar um pouco do que tenho útil àquele que não tem. Então aquela parte, em tese que era além do que a pessoa precisava, ela tornou comum. Aqui nós temos, entre outras coisas, duas ideias já. Primeiro, a ideia da unidade diante de Deus, união, e logo depois, quando trabalha com comunhão, com coisas comuns, nós temos uma ideia de cidade, de polis. Nós temos uma ideia de convivência. Nós temos uma ideia o sentido de viver com os deveres, com as obrigações. Tenho a impressão que nesse texto que Jesus, lá na questão do jovem rico, quando Jesus diz a ele, vende o que tens, dá aos pobres, e obviamente Jesus está falando das coisas inúmeras que ele tem acima até da sua condição de administrar, muitas vezes. Jesus estava dizendo que essa era uma forma de se viver em comunidade. Quem tem muito, não precisa de muito. Todos precisam do suficiente. Tudo o que é além do suficiente é riqueza. É muito. Nas Escrituras, tudo o que temos além do que precisamos é a nossa riqueza. É o muito. Era difícil, eu sei, para o jovem rico. Mas não era difícil para a igreja primitiva, porque o texto não diz que uma só pessoa fez. Muitíssimas pessoas aprenderam a viver em comunidade. Por quê? Porque o foco eram as pessoas necessitadas. Mas aí vem a terceira ideia que eu gostaria de trabalhar com os irmãos. A primeira é a ideia de união. É fácil termos uma união entre nós? Claro que não. Impossível, meus irmãos. Não somos bons o suficiente. Sejamos honestos. Ter um acordo, um tratado, um combinado, um acerto, um pacto com o meu irmão, com a minha irmã, é muito difícil. Só se Deus quiser. Assim também ter as áreas da nossa vida em comum com os nossos irmãos, também é impossível. Por isso eu disse, num tom leve com o meu irmão, com a minha irmã no começo, se eu pedisse, entregue a escritura, meu irmão, entregue o documento do seu segundo ou terceiro carro, entregue, irmão, eu estaria colocando um peso sobre as suas costas que você não teria condição, você não conseguiria. Eu e você nós viveríamos exatamente a experiência, talvez com uma ou outra exceção, eu sei, mas eu estou falando no todo, né? No todo. Como regra, nós viveríamos a expressão do jovem rico. Nós diríamos, quero dar alguma coisa só, quero dar o que sobra, quero dar menos, e às vezes não conseguimos nem dar aquilo que é a nossa responsabilidade. No menos, no comum, nós não conseguimos chegar nem na fidelidade. Então, meus irmãos, só aconteceria alguma coisa nessa dimensão com a Igreja de Cristo se um operar magnífico acontecesse. Que eu não sei se vai acontecer ainda, sinceramente. Não sei. Como também não sei o que pode acontecer com a terceira ideia que eu vou colocar agora, que é a ideia do testemunho, da proclamação, que é a ideia
do uso do tempo para falar do que realmente importa nesse tempo em que vivemos, a fé que temos, a crença na eternidade, a ressurreição de Jesus Cristo, a crença de que a morte venceu a vida. E então, fazer de cada um de nós uma apologeta destemida, um proclamador, uma proclamadora, um aficionado na certeza absoluta que estamos fazendo a coisa certa e que ao gritarmos aos quatro ventos, creia no Senhor Jesus Cristo, entregue o seu caminho ao Senhor, confie verdadeiramente, estejamos falando o que cremos de verdade. Porque cremos, porque depositamos a nossa vida, porque cremos na ressurreição da carne, porque cremos como está escrito lá no texto, e eu até vou ler de tão importante que ele é. Tem um um credo, que diz assim: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, foi morto, foi sepultado, desceu ao Hades. Ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na ressurreição do corpo, na verdade, na vida eterna. Amém. Ok, esse é o credo apostólico de 325, Concílio de Nicéia. Crer é viver. Crer é transparecer. Crer é transpirar o calor da fé. Crer é ser identificado. Crer é se posicionar. Crer é ter um lado. Crer é se levantar, não viver a sua vida inteira encostado. Crer é caminhar, não ficar parado. Isso é crer. E esse é o terceiro aspecto do texto. Com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, e em todos eles havia abundante graça. A palavra testemunho, aqui, que é o terceiro tópico, eu estou trabalhando com 3 tópicos: união, comunhão e testemunho. A palavra testemunho é uma palavra forense, palavra judicial. Então nós temos 3 ideias aqui. Nós temos uma ideia eclesiástica, a ideia de união. Nós temos uma ideia política, a ideia de comunhão. E nós temos uma terceira ideia, que é a ideia de justiça, de judiciário, que é a palavra testemunho. A palavra testemunho, em termos de origem etimológica, ela vem de também em termos de grego, ela vem de martírio. E a ideia do testemunho aqui é que alguém que se posicionava do lado do Senhor Jesus provavelmente morreria, viveria como um mártir, teria que entregar a sua vida. Porque ele foi odiado por todos, então os cristãos também seriam odiados por todos. E foram. Tanto é que os apóstolos todos foram odiados intensamente e foram mortos por causa disso. Mas a palavra de Deus diz que com grande poder, esse poder obviamente não deles, porque eu estou trabalhando no texto a noção de dependência de Deus. Obviamente, se não temos força para sermos unidos uns com os outros, irmãos, não temos mesmo, é só porque somos gente. Não estamos nos auto-ofendendo, nos auto-magoando. Irmãos, é só porque somos depravados, é só porque somos maus. É só porque não temos bondade dentro de nós. É só isso, é só reconhecimento. É só reconhecimento que se uma graça não acontecer, se a misericórdia não operar, não haverá união minha contigo, nem tua com ninguém, nem de ti com Cristo.
A relação mais natural é a relação do jovem rico, tristeza e afastamento. Se não houver alguma coisa que nos atraia com poder, não haverá unidade. Bom, se também não houver um tipo de ação poderosíssima da parte do Senhor, nós jamais repartiremos, jamais seremos generosos, jamais entregaremos com prazer, jamais veremos no outro, na felicidade do outro, a nossa felicidade. Assim também, se não for um grande poder da parte de Deus, este poder aqui, com grande poder, não haverá testemunho, não haverá lado tomado, não haverá posição definida, sempre será uma espécie de amálgama, de mistura, sabe como aquelas duas cores do Durepox, uma branca, eu não sei, eu sou daltônico, não sei as cores, eu sei que uma é escura e uma é clara. Pois bem, tudo vive meio misturado, não fica claro. E então, se não tiver um poder da parte de Deus, a nossa fala não representará a fala de quem teme, de quem adora. Então, as nossas ações não representarão as ações de quem crê na vida eterna, na ressurreição do Senhor Jesus Cristo, mais do que nos 20, 30 ou 40 anos que nós viveremos aqui. Sabe, se não for um poder da parte de Deus, a gente não consegue educar nossos filhos, a gente não consegue testemunhar dentro da nossa casa o que verdade é verdade e verdade não se mistura com mentira. Que temor é temor e que temor não é medo. Se não tiver alguma coisa, um poder que nós não temos em nós, porque somos maus, porque somos depravados, porque somos desunidos, porque não temos a nossa vida em comum, se não tiver um poder da parte de Deus refazendo a nossa vida, nós também não teremos poder para testemunhar, para dizer ao mundo: o que falo, testifico com a minha vida. Essa é a ideia da palavra testemunho. Testemunho é a terceira pessoa. Existe Deus e existe a humanidade. Eu sou a terceira pessoa nessa relação. O testemunho é eu dizer à humanidade: na tua relação com Deus, eu quero, você é um, o Senhor é o segundo, o Senhor é o primeiro, você é o segundo, eu quero testemunhar aqui que este aqui enviou o seu Filho. Eu quero com a minha vida testemunhar que Ele enviou o seu Filho e que Ele o ressuscitou para você, para que você tenha vida. É assim que tem evangelismo. Evangelismo é quando se aponta quem Deus é, mas para isso eu tenho que saber quem Deus é. Para isso eu preciso de algum poder. É o poder de Deus. Irmãos, eu sofro de imaginar a possibilidade de se viver uma igreja muito diferente da igreja primitiva. De viver no século XXI, uma igreja com algumas dificuldades. Eu aponto aqui, já caminhando para o final, para nessa reflexão acerca do quanto dependemos de Deus. Você já pensou na tragédia que é sermos uma igreja desunida, sem comunhão e sem testemunho? Você já pensou o que é vivermos cada um por si e Deus por ninguém? Você já pensou o que é vivermos no século XXI com um cuidado com a nossa vida a ponto de ela não ser um testemunho, com uma preocupação com as nossas coisas a ponto do próximo morrer do nosso lado? E com uma separação em relação às pessoas que estão conosco, de maneira que tenhamos de relativizar ao mínimo a unidade para dizer que somos unidos? Não é essa igreja que nós queremos, irmãos. Por isso eu quero finalizar essa breve meditação e convidando a refletir sobre a nossa fé diante do Senhor, à luz de um texto como esse. O jovem rico não conseguiu. Jesus pediu demais. A fé nos pede demais. O que o Senhor Jesus, na sua forma de viver o cristianismo, a forma como Jesus estabeleceu o cristianismo, a forma de ser cristão, é uma exigência muito alta para nós.
Não vai dar. Se o cristianismo é eu ter unidade com o Léo, não vai dar. Se o cristianismo é eu ter comunhão com o Cláudio, não vai dar. Se o cristianismo é eu testemunhar o meu filho Serginho, aí já é demais. Irmãos, será que tudo é demais? Tudo não dá? Será que o cristianismo dos nossos dias é o cristianismo que não dá? Não. Abrir a minha casa para receber os irmãos da minha igreja, não posso. Ir com os meus irmãos fazer evangelismo na praça, não posso. Conviver numa sociedade, conselho, junta diaconal, sociedade interna, em que as pessoas têm as opiniões delas e são diferentes da minha, não dá, é demais. Será que o nosso cristianismo dos dias atuais é o cristianismo do não dá, não posso? Será que nós nos acostumaremos a um tipo de cristianismo do tipo, eu sou eu, os outros são os outros? Irmãos, não existiu esse cristianismo. Nunca existiu esse cristianismo. Isso pode existir em sociedades, isso pode existir de muitas maneiras, em muitas formas de se viver. Quando o cristianismo nasceu com compaixão. O cristianismo nasceu com dor. O cristianismo nasceu com gente olhando uns para os outros e vendo o sofrimento um dos outros. O cristianismo nasceu com um coração e uma alma. Não existem muitos corações e muitas almas no cristianismo. O cristianismo se desenvolveu com o sentido de olhar para quem tinha necessidade e fazer alguma coisa. O que era esse alguma coisa? Aqui no texto era vender as propriedades. Pode ser que não seja hoje. O que nós só não podemos é passar a nossa vida inteira sem fazer nada. Não ter ou fazer alguma coisa em nós. Irmãos, o cristianismo nasceu com gente colocando a sua vida na berlinda, na guilhotina. Então, não existe cristianismo de covardes, não existe cristianismo de fugitivos, não existe cristianismo de pessoas que temem a sua vida mais do que a honra e a glória dada ao Senhor Jesus Cristo. Então, eu gostaria que nós refletíssemos nessa manhã. Todos nós, a começar por mim. Porque somos todos iguais, irmãos. Somos homens do nosso tempo, da nossa geração. Eu gostaria de lhe convidar a refletir seriamente sobre a multidão da fé que somos nós. Talvez haja no nosso coração um tipo de consciência que diz, Senhor, eu preciso que o Senhor aumente isso em mim, opera isso em mim. Opera união, opera comunhão, opera testemunho, produz isso em mim. Eu não tenho. Talvez eu tenha que dizer, eu sou como o jovem rico. Talvez você tenha que dizer que você é como o jovem rico, que você diz não. Que no seu pensamento você diz, aí é demais. Obedecer a Deus, falar que com Cristo unido somos felizes na morte e na cruz, dizer creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, todas essas coisas eu faço, isso eu sei fazer, está aqui na minha mente. Mas se me pedir para pôr em prática a minha fé, aí já é demais, aí eu entro lá, isso não dá. Irmãos, não vivamos assim, em nome de Jesus. Pensemos. O que é possível uma igreja como a nossa caminhar no sentido de se aproximar da igreja primitiva? O quanto? Quanto é possível avançar em unidade, irmãos? Quanto é possível avançar em comunhão, irmãos? Quanto é possível avançar em testemunho, irmãos? Quanto é possível? Para nós, talvez nada, se não buscarmos do Senhor. Por isso, talvez o que seja realmente impossível para nós, só o Senhor pode tornar possível. Mas isso é para mostrar o quanto somos frágeis. A questão é, nós queremos viver na mesma fragilidade de sempre, da nossa impossibilidade? Ou nós queremos ver uma ação poderosa do Senhor nas nossas vidas para que talvez impossíveis sejam tornados possíveis? Isso está dentro da nossa livre agência. Pensemos de acordo com a livre agência que Deus nos deu.